Vamos ver aqui a M Dias Branco, ticker MDIA3, cotação atual de R$ 33,47. Últimos 12 meses caiu mais de 22%, PL na minha opinião alto de 22,77%, P sobre VP também um pouco alto de 1,62% e um dividendo muito baixo de 0,60%. Aqui você vê a tendência do papel, não é, nos últimos meses, nos últimos 12 meses. Está vendo aqui que a tendência dele está com uma certa queda. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000 há um ano, hoje você teria R$ 772. Isso já considerando reinvestimento de proventos, que nesse caso aqui é muito baixo. Rentabilidade real, que é quando se desconta a inflação. Você vê que no último ano teve uma perda de 25%, 4 anos 4,75% de alta e nos últimos 10 anos aí só prejuízo, com destaque para os 5 anos com a queda de 35,89% no seu investimento. Comparando aqui com o setor de alimentos processados, você vê que o PL da empresa está muito alto em relação ao subsetor, P sobre VP também está muito alto em relação ao subsetor, você quer que eles estejam abaixo ou pelo menos bem próximos, o dividendo bem abaixo da média do subsetor, margem líquida está um pouquinho acima, mas é uma margem líquida muito baixa, né? Esse é um subsetor que tem uma margem muito baixa, esse setor de alimentos, 4,52%, e um payout baixo também de 3,60%. Isso me diz que com esse payout baixo que está aí, esse dividendo de 0,60, apesar de ser muito pequeno, é sustentável. E tem até um espaço para um aumento aí de alguma coisinha, mas também a margem é muito baixa, então não tem espaço para muita coisa. Talvez chegue a ser 1%, 1,5%, mas não mais do que isso. Em termos de checklist do investidor, a empresa tem mais de 5 anos na bolsa, apresentou lucros nos últimos 20 trimestres, crescimento de receita nos últimos 5 anos, a liquidez média diária está acima dos R$2 milhões, esse é um papel bem popular com os investidores, nunca deu prejuízo fiscal, possui uma dívida menor que o patrimônio e é bem avaliada pelos investidores. Os pontos de preocupação, de atenção, o ROI está abaixo de 10% e ela não vem pagando, como você viu, em média, mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos. E não vai ocorrer isso, tá? Do jeito que está lá, é muito difícil que ela chegue até mesmo perto dos 5%. E nos últimos 5 anos, teve ano que não apresentou crescimento de lucro, que você vê o dividendo atual de 0,6%, e como eu falei, né, olha a média aqui, 1,83%, mas mesmo assim está sendo bastante ajudado por causa do ano aqui de 2022, que passou dos 5%. Mas em teoria, eu acredito que vai ficar mais ou menos nessa casa aqui. Lembrando, está na indicação de compra ou venda, mas eu não ficaria surpreso se o dividendo desse papel subisse um pouco, pelo menos um pouco acima do 1%. Comparando aqui com o IBOV e o IPCA, você vê que esse papel há 5 anos, hoje estaria lhe dando um retorno negativo de 15%, enquanto o IBOV e o IPCA teria lhe dado um retorno positivo acima dos 31%. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, com esse papel você teria perdido dinheiro, teria hoje R$ 843, enquanto todos esses índices aqui teriam dado um resultado melhor. Isso considerando o reinvestimento de proventos. E se você não conhece a M Dias Branco, ela é uma empresa de alimentos que produz, comercializa e distribui biscoitos, bolos, farinha de trigo, gorduras vegetais, lanches, massas e margarinas em todo o país. Com sede no Ceará, portadora de 11 marcas, dentre elas é possível encontrar Adria, Bom Sabor, Fina, Piraquê e Vitarella. Em termos de liquidez média diária, 36 milhões, quase 37, muito positivo, tag along perfeito de 100%, volatilidade um pouco alta para o setor de 42 contra 16, tem uma liquidez alta, mas uma volatilidade também alta. Então é algo que você tem que prestar atenção. E em termos de preço-alvo, os analistas estimam R$ 49,19 em média, potencial de alta de 46,97%, com 5 dos analistas indicando a compra, 4 indicando a neutralidade, ou seja, eles estão com a tendência e expectativa positiva para o papel. E a análise técnica mensal indica, em termos de médias móveis, neutralidade e indicadores técnicos, uma venda forte. Ou seja, nesse momento, a análise técnica mensal indica uma tendência de venda para o papel.